Sejam bem-vindos, meus amigos, empresários, varejistas, comerciantes. Eu sou o Flávio Souza e este podcast é o VAP, é o Varejo de Alta Performance. Este é um canal que a gente dá a voz para o empresário, para o varejista que vive os seus desafios, mas também tem espaço para poder contemplar suas vitórias. E nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é o deputado federal. Mas antes disso, o empresário muito bem sucedido, JP, é o fundador do Atacadão JP. E eu quero, JP, aqui agradecer a sua presença. Eu sei da agenda corrida que é, por você ter aberto esse espaço aí para poder falar. Entendo que você sabe a importância, né, de estar falando com esse público, mas a gente quer aqui te agradecer do fundo do nosso coração por ter aceitado o nosso convite para poder bater esse papo aqui com a gente. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao VAP. Eu aqui agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui, né, nesse podcast, algo inovador. Eu sempre costumo dizer que tudo na vida existe o empreendedorismo e na comunicação também merece empreender. E eu vejo essa nova sacada, né, aí para os varejistas, comerciantes do nosso Maranhão, esse espaço aqui para se comunicar, isso é algo empreendedor. Então, quero de já parabenizar, né, você, Flávio, toda a sua equipe, que abriu esse modelo para que a gente possa aprender, né, aprender aqui através de outras pessoas e também passar experiências que a gente já passou na vida, que eu acredito que serve para motivar outros que têm um sonho de empreender ou que está empreendendo, que está iniciando. Então, só quero parabenizar e tenho certeza que aqui a gente vai aprender muito um com o outro. Perfeito, JP. E você falou uma coisa que é importante. Nós precisamos ser humildes para poder aprender com os outros, né? Eu acho que esse é um ensinamento muito importante que abre a nossa mente para exatamente absorver conteúdos que hoje a gente consegue de uma forma muito democrática e muito barato de adquirir, né? Que é com o celular, né? Então as pessoas hoje têm acesso a isso e o programa, o podcast, que é voltado para o varejo, ele tem essa finalidade. Mas antes, JP, da gente iniciar aqui, eu quero agradecer também outras pessoas. Eu quero agradecer aqui alguns dos nossos apoiadores, o Armazém Cruzeiro do Sul, com mais de 50 anos, JP conhece bem. Muito bem. Há mais de 50 anos, tradicional aqui também em Imperatriz. Ele trabalha com alimentos, com secos, com os frios. Então é uma referência aqui. Nós também queremos agradecer o apoio aqui da Pneus Brasil, que também está conosco, nos apoiando. Nós também queremos agradecer o apoio da Aprimore, por ter aberto esse espaço aqui para nós, para recebermos o JP de uma forma especial, a Aprimore, na pessoa da Isara, do Rubens e toda a equipe técnica da Aprimore. Também queremos agradecer aqui a Elane, da Layout 22, né, juntamente com o Eucana, que abriram aqui, JP, o espaço para a gente poder te receber, entendendo a sua agenda corrida. A gente não podia perder a oportunidade. Então, a gente quer agradecer os nossos apoiadores. Também, antes que eu esqueça, JP, os postos Cruzeiro do Sul. Se você quiser abastecer com qualidade e ver o seu carro render muito mais, passe nos postos Cruzeiro do Sul. São 8 postos aqui em Imperatriz. A qualidade do combustível e o cashback são diferenciais para poder fidelizar você que precisa abastecer seu carro. Pronto, feito os agradecimentos. Agora, JP, eu queria que você falasse um pouquinho do JP. O JP hoje tem quantos anos, casado, com os filhos? Como que hoje é a estrutura familiar do JP? Hoje eu tenho 41 anos de idade, né? Tenho uma família maravilhosa, um presente que Deus me deu, uma esposa. A gente tem 21 anos de convivência entre namoro e casamento. Foi um ano de namoro, 20 anos de casados. Temos 4 filhos, Deus me deu uma família maravilhosa. E para mim é uma alegria, porque eu sempre costumo dizer que o nosso maior patrimônio não é ter casa, carro, empresa, fazenda. O nosso maior patrimônio é ter uma família.
e graças a Deus, Deus me deu uma família, me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos e eu sou muito feliz pela família que tenho. Então, com 41 anos de idade, né, Deus tem me abençoado grandemente aqui na terra. Que maravilha, né, JP? A gente entende que hoje a família é uma instituição de Deus, né? E a gente ter isso como base, como uma coisa que sustenta, né, que traz ali o alicerce para a nossa vida, faz muita diferença, né? A gente ter uma família próxima e vivendo, né, os nossos sonhos, os nossos objetivos, isso é importante, né, JP? Verdade, e desde criança eu sempre tive sonhos, né? Você falou de sonho, eu sempre tive sonho. E um dos meus sonhos que eu queria era poder ter uma família, né? Poder ter uma família, poder ter uma independência financeira. E graças a Deus, ele realizou meu sonho, né? O sonho de ter uma esposa que tem me ajudado muito desde o início da nossa trajetória lá atrás, quando a gente não tinha muita representatividade, posso dizer assim, nem posses, e Deus me deu uma esposa e junto com ela nós fomos construindo a nossa família, né? Construindo, veio o primeiro filho, veio o segundo filho, o terceiro filho, e graças a Deus, assim, a gente, com essa família, a gente conseguiu muito espaço e até aqui eu posso dizer que só fui abençoado porque Deus começou lá atrás abençoando a minha casa. Então, a minha casa tem sido uma bênção de Deus. Então, eu sou muito feliz pela família que Deus me deu, porque era um sonho que eu tinha. E eu posso confirmar e dizer que Deus, Ele realizou meu sonho, continua realizando e me ajudando a realizar sonhos de outras pessoas. Muito bom. E assim, né, mostra os valores, né? Os valores do homem, né? A família realmente é um alicerce. Sua esposa está contigo desde o inicinho, lá de quando você começou a empreender, né? E a sua história, JP, que foi o que chamou mais a nossa atenção para poder te trazer, para contar a história, é uma história de empreendedorismo, uma história de perseverança, né? De desafio, mas também de muita busca em poder chegar e crescer, né? A esposa esteve junto desde o início. Mas me conta mais, como que foi o início de tudo, assim, da sua carreira, da sua vida profissional? Na realidade, Flávio, eu venho de uma família muito simples, né? Eu sempre tenho orgulho de dizer isso. Meu pai, ele foi lavrador, foi garimpeiro da Serra Pelada, foi um vendedor de picolé. Esses dias, aqui pelo Parque de Exposição, fez eu refletir muitas coisas. Há 26 anos atrás, meu pai vigiava carro aqui na frente do Parque de Exposição. Eu me lembro que eu era criança, a gente vinha com ele para cá, ele roçava ali entre as duas BR e ali ele mapeava, né? Colocava uns tocos, uma corda, e ali à noite ele vinha e vigiava carro. De manhã ele chegava em casa, eu me lembro até hoje, contando os dinheiros que ele apurava durante a noite. E assim, para mim foi um filme que passa na minha cabeça hoje, eu andando por aqui, sendo bem recebido dentro do Parque de Exposição, participando dessa maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, e lembrando a minha trajetória lá atrás, onde eu estava dentro da feira há 26 anos, e onde Deus me colocou hoje. Então eu venho de uma família muito simples e tenho orgulho de sempre lembrar de onde eu vim, porque quando você lembra de onde você veio, você sabe que você está ali por uma provisão divina. Então eu sou muito grato a Deus até onde Deus me colocou. Mas você, no início da sua fala aqui, você falou do Cruzeiro do Sul, né? E eu me lembro muito bem que quando eu tinha 12 anos de idade, né, minha irmã, ela vendia merenda. Então ela saía do bairro, vinha vender merenda ali em frente o Banco do Bradesco, ao lado do Cruzeiro do Sul. E algumas vezes eu vinha com ela. E quando eu estava ali, naquela época, eu vigiava carro, vigiava bicicleta. E eu me lembro muito bem que na época, até hoje existe ali a Panelada Cruzeiro do Sul. E por várias vezes, né, dava ali 11h30, meio-dia, o dono daquela banca de panelada, ele via aqueles meninos ali
vigiando carro, vigiando bicicleta, e ele pegava ali aquele tacho dele, né? Colocava panelada, colocava arroz, colocava farinha, colocava um pouco de limão, fazia ali um guisar, né? E aí servia os nossos pratos. E ali eu com minha irmã ia para casa, voltava e sempre vi o seu João ali, um homem íntegro, um homem trabalhador, sempre descia ali, falava com a gente, brincava, né, com a gente ali, com aqueles adolescentes, e sempre com essa visão empreendedora. Então, assim, o Cruzeiro do Sul, eu tenho boas lembranças, né, do Cruzeiro do Sul, porque fez parte um pouco da minha história ali no início, da minha família. Não era diretamente, mas sempre eu via o desenvolvimento do Cruzeiro do Sul ali, o armazém ao lado do Banco do Bradesco. E de lá para cá se passou uma história, né? O Josivaldo, ele com 13 anos de idade, eu tive o meu primeiro emprego, foi em uma oficina mecânica no Jardim São Luís. Eu sempre conto isso. E eu ganhava R$ 5 por semana, meio período, eu estudava de manhã e à tarde eu ia para a oficina, porque eu tinha um sonho de aprender uma profissão, de quando eu tivesse de maior poder ter uma profissão para sustentar a minha família. E aí eu comecei com 13 anos de idade, eu trabalhava de segunda a sábado, né? Um período. E aí toda semana que eu chegava no sábado, eu recebia R$ 5. E aí eu pegava aqueles R$ 5, como se fosse hoje, que é um sábado, chegava em casa, entregava na mão da minha mãe e ela guardava. Na outra semana eu ganhava novamente R$ 5, entregava na mão da minha mãe e assim era um ciclo completo, né, do mês. Quando eu chegava no final do mês, eu ia até minha mãe, que ela era ali meu agente financeiro, né? E aí ela me devolvia os R$ 20, eu ia até no centro da cidade, no camelódromo, e comprava. Dava de comprar um short, uma sandália, uma camisa. E aí eu, com 13 anos de idade, eu já comecei a minha independência, né? Essas despesas da vestimenta, eu já conseguia tirar, né, de cima do meu pai, porque eu também via a dificuldade dele. Meu pai aqui em Imperatriz, quando ele voltava do garimpo da Serra Pelada, ele ia trabalhar assim, vigiar carro, vender picolé, empurrava um carrinho de picolé e vendia. Então, eu queria ajudar de alguma forma. Então, eu comecei a empreender, foi por necessidade. Tem várias formas, né, de você começar a empreender, mas no meu caso, eu comecei a empreender, ter a vontade de ter a minha independência financeira pela necessidade da minha família mesmo. E aí, com 14 anos de idade, eu decidi dar um voo maior, então eu fui em busca de um novo emprego, fui já em uma empresa para me ter uma formalidade, né? E aí foi quando eu tive meu primeiro contato com a CLT. Eu bati na porta de uma concessionária de carro aqui na cidade, que foi a Fit Milênio. Lá estava um empresário visionário. Eu, com 14 anos de idade, fui atrás do emprego, né? Ele ficou preocupado no início porque eu era um adolescente. Então, assim, existia uma legislação. E naquela época a legislação permitia que um adolescente com 14 anos pudesse trabalhar meio período e estudar meio período, com uma ressalva. Tinha que ter notas boas, né? Não poderia tirar nota vermelha. Então, assim, era mais um motivo de quem queria trabalhar, ter um contato, aprender uma profissão, se esforçar na escola. Então, aquilo ali, para mim, me motivava mais, porque eu sabia, se eu tirasse nota vermelha, eu era obrigado a sair da empresa, porque eu tinha que apresentar meu boletim a cada semestre. Né? Eu tinha que apresentar meu boletim na empresa. E, assim, arrumei esse emprego com 14 anos, assinei minha carteira, ainda hoje eu tenho a minha carteira lá guardada, né? Minha primeira assinatura foi como auxiliar de tapeceiro, depois auxiliar de mecânico, depois de mecânico, e isso se passaram aí dos 14 anos até a minha idade maior. E aí foi aí que eu conheci a minha esposa, né, a Priscila, na época namorando com ela, eu ainda trabalhava em oficina mecânica. Aí eu pensei assim, olha, eu quero ter o meu próprio negócio. Só que naquela época eu não tinha condição de montar uma oficina, de comprar um elevador, de comprar ferramentas e montar uma oficina mecânica. E aí, quando eu pedi as minhas contas, eu recebi a rescisão. E a rescisão
foi mais ou menos R$ 1.000. Naquela época eu tirei a habilitação e sobrou R$ 200. Aí eu pensei, como é que eu vou empreender com R$ 200? E aí foi quando eu observei algumas histórias nacional de sucesso e no meio de tantas histórias que eu fui buscar, que eu fui estudar, eu lembrei da história do Silvio Santos, né? Alguém que começou na Avenida Paulista como um camelô. E ali eu disse, pois é aqui o caminho. Na época eu já tinha um cunhado meu, o irmão da Priscila, que vendia na feira, vendia ali na rodoviária. E aí ele me motivou também. E aí eu fui, peguei os R$ 200, fui na loja, comprei de alguns acessórios de celular, algumas bijuterias e saí vendendo nas ruas de Imperatriz, no calçadão, na rodoviária, e vi que o caminho do empreendedorismo era o caminho mais curto para me poder atingir, né, esse resultado, atingir o sucesso. E graças a Deus já se passaram aí 21 anos, né, que eu comecei empreendendo e no decorrer da minha trajetória trabalhando dentro da concessionária, eu aprendi muito com meus líderes, né, com os gerentes da empresa, o próprio dono da empresa, o diretor, que foi o Sabino. Eu aprendi muito. E sempre digo para as pessoas, o segredo não é ganhar muito dinheiro. O segredo é administrar o que você ganha. Mesmo sendo pouco, se você souber administrar num pouco, pode ter certeza que você vai também administrar quando você estiver no muito. Então, assim, o segredo para você vencer na vida não é ganhar muito dinheiro. O segredo é você administrar aquilo que você ganha. Tem muita gente que ganha, né, mas não sabe administrar. Sim. Tem outros que ganham pouco, mas com aquele pouco ele sabe multiplicar. Então, o segredo está na gestão, né? Não é na quantidade, é na gestão. E se você souber multiplicar, você vai embora. Isso leva também para dentro da empresa, né? Com certeza, com certeza. Nunca gastar mais do que você tem de lucro, né? Senão, realmente... Agora, você falou uma coisa aí que é importante também, o JP, porque, assim, depois você foi crescendo e tal, e você precisou, né, contratar pessoas. E você falou uma coisa que é importante. Eu costumo dizer que o conhecimento não tem nada que se pague, né? O conhecimento é o conhecimento. Experiência. A experiência. Então, você teve ali a oportunidade de aprender com pessoas, com bons empresários, né? Com excelentes líderes. E isso fica também um recado para essa turma jovem, né? Porque, às vezes, a ansiedade, ela vai tomar conta da cabeça do jovem e ele não quer fazer o que você fez, que é aprender primeiro, né? Aprender primeiro. Então, assim, eu costumo falar com um jovem aprendiz, aquele que está iniciando a carreira, para que quando ele for contratado, ele valorizar o emprego dele. Ele entender que primeiro ali, o primeiro beneficiado é ele. É ele. Né? Por quê? Porque ele está se formando e se tiver ao lado pessoas boas, ele vai conseguir ou empreender, ou crescer dentro da empresa num cargo de liderança, enfim. Hoje vocês têm lá no JP, no Atacadão JP, são quantas lojas e quantos funcionários? Hoje o grupo está com 7 empresas, 7 lojas. 7 lojas. Um quadro aí de quase 200 colaboradores. Eu vejo a preocupação que você tem também com os funcionários e gerar emprego, né? Com certeza. Eu sempre costumo dizer que hoje o maior projeto social que existe é geração de emprego. Não tem como você desenvolver um país, desenvolver um estado ou desenvolver um município se você não priorizar a geração de emprego, o empreendedorismo, fomentar, melhorar o ambiente de negócio do seu país, do seu estado ou do seu município. Verdade. O maior projeto social que existe é geração de emprego, porque uma pessoa tendo ali o seu emprego, ele tem a sua liberdade, né, financeira. Então é muito importante essa questão do incentivo à geração de emprego. Se você for observar, tem locais que a maior empresa é a prefeitura. Sim. E ela não foi feita, a prefeitura não foi feita para gerar emprego. A prefeitura foi feita para melhorar a vida do cidadão, com políticas públicas. Mas ela tem a responsabilidade de melhorar o ambiente de negócio do seu município, incentivar, né, através do empreendedorismo, incentivar a geração de emprego, seja na área do comércio, empresas, do serviço, né, da indústria, da agricultura. O importante é apoiar quem está querendo gerar emprego
no seu município. Voltando aqui, a sua primeira loja, ela foi aonde? Ela ainda existe, a primeira loja? Na realidade, a minha primeira loja foi uma banca, né? Mas formalmente ela foi em frente ao Posto Avenida. Era uma farmácia, e aí o dono da farmácia, para diminuir o aluguel, ele fechou uma parede e abriu um portão. E eu ia passando de moto na hora que ele estava colocando o portão e botando a plaquinha de aluguel. E eu parei minha moto lá, perguntei, e o moço disse, não, isso aqui nós estamos na Getúlio Vargas. Um pontinho pequeno, acho que tinha 2,5 metros de frente, 4 metros de fundo, né? E ali, quando eu vi aquilo ali, eu disse, era uma oportunidade de eu sair da banca e ir para o prédio físico. E aí foi ali que eu inaugurei minha primeira lojinha. Na época deixei a minha esposa, eu tinha acabado de casar, poucos meses de casado, a Priscila, e peguei a Priscila, coloquei lá dentro, juntamente com um sobrinho meu, então ficava ela e ele dentro, e eu ainda vendendo na rua, né? E aí o comércio foi se passando, foi melhorando e exigiu que eu entrasse para dentro do comércio, porque a venda foi melhorando. E aí eu entrei, aí ficou eu, a Priscila, e aí mais o meu sobrinho. E aí foi melhorando o comércio e a gente foi contratando mais um colaborador, foi contratando 2. E uma coisa que eu aprendi muito cedo foi que eu sozinho, eu não ia para lugar nenhum. Perfeito. Eu precisava de pessoas comigo. E aí foi quando a gente começou a selecionar pessoas, né, comprometidas, pessoas capacitadas e trazendo para dentro da empresa. E aí eu já ficava mais na parte comercial, a Priscila ficava mais na parte gerencial, ali na parte financeira da empresa, né? Lá no caixa eu já colocava alguém para ficar no caixa. E assim, tinha pessoas que diziam, JP, você é doido, você está envolvendo muita gente dentro do teu comércio. Eu disse, olha, só tem uma forma de crescer, é com pessoas. Se eu não acreditar em pessoas, eu não vou conseguir crescer. E graças a Deus, com a equipe que a gente montou, com pessoas ao nosso lado, a gente conseguiu chegar até aqui, porque sozinho você não vai para lugar nenhum. Agora é interessante, né? No inicinho ali, você fala uma oportunidade, né? É o olhar empreendedor, né? Você olha e fala assim, é aqui. É aqui, eu ia passando, é aqui, que vai dar certo. Isso é muito legal. A expansão, ela foi acontecendo gradualmente? Você falou assim, não, agora é hora de abrir outra. Como que começou a acontecer essa questão da expansão e da confiança? Porque eu queria deixar aqui, JP, assim, muitos empresários, eles têm o desejo de crescer, eles têm. Só que se você não souber dar esse passo, você pode estar colocando o seu negócio em risco. Não é verdade? Verdade. Então você tem que ter alguma forma de mensurar isso. O que você usou na época? Você viu que não estava cabendo dentro de um ponto? Você viu uma oportunidade num outro bairro? Como que foi isso? Na realidade, o empreendedor, ele tem isso dele, é o que eu tenho dentro de mim. É a vontade de empreender, a vontade de crescer. Né? E isso é que faz a gente dar o segundo passo, dar o terceiro passo e ir. E outra coisa é você investir no seu próprio negócio. Eu vou lhe dar um exemplo na prática. Quando eu era vendedor de rua, quando eu era camelô, né, o que eu fazia? Vamos supor que hoje eu vim para uma cavalgada, eu vim vender chapéu, né? E eu apurei hoje R$800 vendendo chapéu, boné e acessórios. Quando fosse na segunda-feira, esses R$800 eu comprava ele todo de mercadoria. Eu via outros colegas meus trabalhando de uma forma. Qual era a outra forma que eles trabalhavam? Vamos supor que com R$800 de faturamento, ele teve aí R$400 de lucro, né? Lucro bruto. Aí ele fazia a reposição só dos R$400. E os outros 400 ele pegava, às vezes fazia algum investimento, alguma coisa, e assim, todo dia ele vinha, apurava, mas ele só investia aquilo que ele apurava. Então, o estoque dele nunca aumentava. E eu desenvolvi um modelo do meu negócio. Eu fiz um planejamento. Qual era o meu planejamento? Do dia 1º até o dia 20 do mês, tudo que eu vendia eu multiplicava. Segunda-feira eu apurei R$500. Eu ia no meu fornecedor, vamos por lá no Cruzeiro do Sul, comprava todo de mercadoria.
Na terça, da mesma forma. E ia colocando no meu depósito. Né? Lá em casa tinha um quartinho, umas caixas, eu ia jogando lá dentro. Quando chegava do dia 20 até o dia 1º, 10 dias, tudo que eu vendia, Caixa Econômica Federal, na poupança. Eu depositava. Por aí hoje, R$ 500, eu ia lá, depositava 500, até o dia 1º. Então eu consegui em um ano, eu ia aumentando o meu estoque e guardando uma parte do recurso. Com um ano eu fui lá e tirei um extrato, eu tinha R$ 15 mil guardado. E com esses R$ 15 mil, aí eu dei tchau para os meus colegas. Eu disse, olha, vocês vão ficar aí vendendo na feira, que agora eu vou montar a minha primeira loja. Eu me organizei. Nesses 12 meses, essa dica é muito legal. Eu me organizei. Né? E aí foi quando eu passei na porta, vi o ponto de guia aqui. Então, com esses 15 mil, aluguei o ponto, montei a lojinha e coloquei minha esposa dentro. Mas continuei vendendo na feira. Muito não deixei. E assim foi indo. Então, esse foi o pontapé. E aí, tudo que eu ia vendendo, né, e eu ia colocando. Aí, em vez de eu vender só na feira, eu comecei a vender para meus colegas. Né? Os próprios vendedores ambulantes, eu comecei a ter produto para vender para eles. Eu viajava para São Paulo, trazia, eu mesmo vendia, mas também vendia. Eu vendia no varejo, mas comecei a vender no atacado também. E de lá para cá, foi só crescendo, né, essa estratégia. Então, assim, daí foi surgindo novos mercados. Então, é o que eu digo, você tem que, o que você vai ganhando na sua empresa, você tem que investir nela. No negócio. No negócio, você vai melhorando. Na época, o meu livro de caixa era um caderno. Né? Tudo que eu vendia, eu ia anotando no caderno. Melhorou, eu comprei um computadorzinho. Aí fui ali, já baixei um sistema de software, simples, aqueles que você vai baixando pela internet. Aí melhorando, aí eu já contratei alguém para me acompanhar aqui com software melhor e tal, e a empresa foi crescendo, você foi investindo na tecnologia, em computador. Outra coisa que eu aprendi muito foi investir na mídia. Desde cedo. Eu não conseguia pagar um programa lá na Mirante, né, lá nas rádios, que tinha um alcance bem maior, mas o valor também para a minha empresa não dava ainda. Mas eu pegava aqueles programas de outras emissoras que era mais baixo, mas eu estava lá, estava patrocinando, chamando eles para divulgar a minha marca, né? Então, assim, aí a marca foi indo, né? JP, e as pessoas foram falando da marca e hoje, né, se tornou uma marca consolidada. Você falou e é importante. Duas coisas me chamou a atenção na sua fala. A primeira é uma coisa que realmente o empresário ele precisa ter, que é uma disciplina financeira. Ele saber administrar. Na verdade, foram 3 coisas. A segunda aqui é a disponibilidade de pagar à vista, né? Sim. Você comprava e com esse dinheiro que você apurava, você ia lá e comprava à vista. Ou seja, você negociar... É lógico que depende de cada tipo de mercado, mas você ter desconto que justifique comprar à vista é muito melhor, que você melhora a sua margem de lucro. Certeza. Né? E a última parte também que eu achei interessante é que não depende do tamanho para investir na força da marca, né? No marketing. E hoje é um negócio tão acessível para todo mundo, né? Ontem a gente teve um programa aqui, a gente estava falando sobre marketing. Então as pessoas às vezes querem esperar um momento ideal, dinheiro sobrar no caixa, alguma coisa para poder fazer marketing. Marketing hoje, antigamente era difícil mesmo, né? Você pagava milhões para aparecer numa rádio, numa televisão. Mas hoje com o próprio celular a pessoa vai lá e cria conteúdos e vai fortalecendo a marca, né? E se torna... Agora, tem uma outra pergunta que eu queria te fazer também, JP, que assim, no início você trabalhava mais com... Os acessórios ali eram mais acessório de celular. Sim. Mas depois o negócio foi aumentando. Eu falo que isso também é uma estratégia de negócio. Quando você começa a melhorar o mix de produtos dentro da loja, né? Você começa a trazer público novo. Desde o início, assim, você já percebeu, foi quando teve uma loja maior, que já teve mais espaço de trazer outros tipos de mercadoria. Como que foi essa ampliação do mix dentro da loja? Eu sempre tive essa visão, né, de sempre trazer novidades, agregar ao meu comércio. Muito bom. Outros ativos que eu não tinha. E sempre foi dando certo. A gente tinha um público
e já tinha um público dentro do comércio. Então, fica mais fácil você agregar mais um atrativo, porque o público você já tem. Você Muito tem bom. a marca, você tem um comércio, já tem um público ali dentro. Então, você tem que fidelizar seu cliente. Então, quanto mais você ter variedades, você vai manter o cliente ali dentro, né? Então, hoje o cliente ele procura um local que tem tudo. Às vezes o cliente não olha nem tanto só o preço, mas ele quer comodidade. Ele quer chegar num ambiente que lá o produto que ele está procurando ele encontra. E que ele não saia daí para ir procurar em outra loja, em outro comércio. Então, quando você tem essa visão, a probabilidade do seu comércio dar certo é muito maior. E hoje a gente vê grandes exemplos disso. Você chega numa farmácia, hoje para comprar um medicamento, na farmácia você encontra tudo. Sim. Já tem farmácia vendendo até carne, Sim. até picanha. É. Né? Então, assim, é algo que eles identificaram e hoje se tornou aí uma grande sacada do varejo no nosso país. Sim. Né? Trabalhar com uma variedade de produtos. Hoje é considerado armarinho, né? Isso. As suas lojas, ela é bem sortida de mix, né? Você chega lá, você encontra de tudo um pouco, né? Você tem muita coisa. Ô, JP, como que é o marketing hoje das lojas? Vocês investem bem em marketing também nas lojas, né? Tem que ter, né? Eu tô falando do digital, o marketing digital mesmo, de Instagram, de redes sociais. Nós temos uma rede social muito forte, né? Tem toda uma equipe por trás, uma assessoria de comunicação, até porque você também não consegue administrar tudo, então você tem que ir tendo as pessoas para ficar à frente da parte comercial, né? A parte de compras, a parte de marketing, e toda uma estrutura. Isso é muito importante que o empreendedor tenha essa visão, né? Essa visão do seu próprio negócio. Você tem hoje um centro de compra, um local onde que concentra a operação administrativa de todas as lojas? É assim? Você tem um comprador... São vários compradores, né? São vários compradores, compra por setores. E eles ficam no mesmo ambiente? No mesmo ambiente. Comprando para cada loja? Para cada loja e cada segmento, né? Então, se você tem segmento de armarinho, então você vai ter uma pessoa ali vocacionada para aquela área. Segmento de utilidades domésticas, então brinquedos, então você vai diversificando, entendeu? Sim. O marketing... eu mudei aqui porque eu lembrei de fazer essa pergunta em relação ao centro de compras e centro administrativo. O marketing, a gente vê hoje muitas empresas fechando. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo isso porque foi uma coisa que me marcou muito. Eu vi um vídeo de um homem fechando uma loja física de panelas. Então ele estava lá lamentando. Desculpa. Ele estava lá lamentando, depois de 14 anos, fechando e tudo mais. Hoje não vende mais panela em loja física. Hoje panela é um produto que é muito importado da China e as pessoas compram pela internet. Então, assim, qual que é a conclusão que a gente chega diante do que a gente estuda? E o que a gente vê também na prática? Hoje, a necessidade de migrar para o digital. Seja ele através de um canal de venda pelo WhatsApp, seja através do marketplace, seja através de vendas pelo próprio Instagram. Enfim, ter um canal de vendas. É uma necessidade hoje, né, JP, de migrar para o digital, né? De estar trabalhando mais forte com isso, né? Vocês já têm essa experiência dentro da loja? Hoje o empresário tem que ter essa visão. O digital no país cresceu muito. Então, a venda física, cada dia mais que passa, ela vai perdendo o seu espaço. E aí onde o empreendedor ele tem que ter essa visão de acompanhar a mudança de ciclo. Nós estamos passando por uma transição também. Verdade. O comércio varejista ele nunca vai acabar. Perfeito. Porém, né, o digital também está crescendo mais do que o comércio físico. Então, o empreendedor ele tem que ter essa visão. Por mais que ele está no comércio físico, ele tem que ir migrando uma parte do seu negócio para o digital também. Perfeito. Porque senão ele vai perdendo muito espaço. Então ele tem que estar muito atento a essas mudanças da tecnologia, do digital, né, dos e-commerce que estão vindo aí, dos marketplace. Então, assim, é uma visão que o
o empreendedor, Precisa, o empresário, o varejista, ele tem que estar. E a gente percebe que muitos já estão aí fazendo as duas coisas. Isso é muito importante. Importante. A gente até fala assim, não é que tem que fechar a loja física, não é isso. Mas você tem que migrar. A gente estava dando um exemplo de loja do varejo aí, Magalu, por exemplo. O início lá era 20% no online, 80% no físico. Hoje se inverteu. Hoje 20%, 30% é no físico e a grande parte é no digital. JP, você ainda vai nas lojas, você visita as lojas, como que é isso? Eu sei que a sua agenda ela é muito corrida e a gente estava falando sobre isso, né? Eu fico te acompanhando lá nas redes sociais, você não para um minuto, né? De segunda a segunda não tem domingo tempo. A domingo. Domingo a domingo não tem tempo, você é um trabalhador nato, assim, né? Mas você ainda tem um tempo de ir nas lojas, de olhar para o negócio, assim, ou como que você administra isso? Na realidade, eu montei uma equipe ao longo desses anos, né? E a âncora principal é a Priscila, minha esposa. Então, assim, você viu que lá atrás, há 21 anos atrás, ela foi a primeira pessoa que entrou para dentro. Sim. Né? E hoje, até hoje, ela é a primeira pessoa do negócio. E depois que eu vim para a vida pública, eu me ausentei muito. Eu acompanho os números. Sim. E aí, quando você vai acompanhando os indicadores, você vai ver onde precisa ser corrigido. Perfeito. Mas eu quero dizer que, mesmo eu estando um pouco ausente da empresa, a empresa tem crescido. Porque a equipe que está lá é uma equipe muito preparada e muito dedicada. Né? A Priscila conseguiu, me surpreendeu. Né? Ela tem uma visão empreendedora, ela tem uma visão de gestão do negócio. Né? Se você entrar hoje na empresa, entrar há 4 anos atrás, quando eu me ausentei que vim para a vida pública, você vai ver muitas diferenças dentro da empresa. E para mim isso é muito gratificante, porque o bom líder é aquele que a equipe é melhor do que ele. Sim. Então, se a equipe for melhor do que o líder, pode ter certeza que ninguém segura. Perfeito. Né? A dificuldade maior é quando existe um líder que ele tem que tocar a equipe. Né, no sentido de estar empurrando. E agora, quando você tem uma equipe, que a equipe ela faz bem feito, você pode ter certeza que o seu negócio, a sua empresa, vai dar certo. Então, o que você precisa fazer é treinar essa equipe, é selecionar, treinar, capacitar, investir nela. E pode ter certeza que os resultados vêm atrás. Muito bom. Vocês criaram uma cultura, né? Existe uma cultura da empresa. Eu tenho uma irmã em Cristo que congrega na nossa igreja, que é uma das suas funcionárias. E eu percebo isso, que ela gosta de trabalhar lá. É um ambiente bom de trabalhar. E hoje, infelizmente, é difícil você encontrar as empresas, indústrias independentes, seja de serviço, do varejo, de indústria, que estão 100% satisfeitos por causa do clima organizacional, por causa da cultura. Então, é o que você está falando, né? Vocês conseguiram criar uma cultura com a sua visão, missão, valores, tudo bem definido ali, né, JP? E trabalhar com esse número de gente realmente tem que ser um trabalho muito dedicado, né? Na realidade, a empresa é uma família. Sim. E você tem que tratar os colaboradores, o cliente, os fornecedores como a sua família, como uma família. Então, isso traz uma unidade, uma união. E é muito importante dentro do seu negócio você ter esses valores, valorizar o profissional, né, reconhecer o trabalho, trazer para perto, delegar funções para que eles possam cumprir essas funções. E isso você vai fazendo isso, você vai criando um ambiente e conviver. Né? Não é olhar para o colaborador como apenas um funcionário. Não, você tem que conviver com ele, você tem que estar no meio dele, você tem que sentir as dores dele, e se tornar amigo dele. Perfeito. Então, quando você consegue fazer isso, né, as outras indiferenças você consegue passar por cima. Né, porque sempre tem também. É igual um relacionamento. Não existe relacionamento perfeito. Sim. Não existe casamento perfeito. Existe renúncia. Quando você aprende a renunciar, você caminha mais. Entendeu? Agora, quando você começa a exigir demais, você pode ter certeza que esse relacionamento ele começa a ter atrito. Porque nós vivemos em um país continental, de várias culturas. Então, a gente precisa entender o lado do outro. Né? Verdade. E precisamos entender o lado do outro. Eu lembro dessa funcionária, ela
ela tinha no coração um desejo de fazer um culto lá na loja. A loja ali do Calçadão, ali no início da Getúlio Vargas, né? E aí ela conversou com o líder dela. Ela falou, olha, poderia chamar os irmãos lá da minha igreja para vir aqui cantar alguns louvores e a gente orar no final, depois do horário, depois que fechar a loja e tudo. Aí eles concordaram. Se não pode. E eu tive a honra, o prazer de estar lá esse dia. E a gente foi lá, toda a equipe recebeu a gente muito bem lá, aí reservou um espaço ali pra gente. E a gente teve a oportunidade de entoar louvores ao Senhor e trazer uma mensagem ali. E nós fomos muito bem recebidos. Então é assim, é uma empresa que verdadeiramente é do Senhor, né? Do Senhor Jesus, né? Amém. Eu acho que por isso aí está um segredo, né? Um mistério que poucos conhecem, né? É verdade. Hoje a gente tem essa cultura, né? Não é de hoje, é de muito tempo. A gente só foi melhorando. Hoje, uma vez por semana, no final do expediente, os colaboradores tiram um momento com Deus. Existe o local adequado, né, o ambiente, como se fosse uma igreja ali dentro. E ali eles trocam experiência, compartilham suas dificuldades e um ajuda o outro em oração. Perfeito. Sempre a empresa convida alguém de fora para vir trazer, e a gente já tem muitos testemunhos de casamentos restaurados, colaboradores que estavam perdendo o casamento, colaboradores que estavam entrando em depressão, e através daquele momento de louvor, de adoração, através das mensagens pregadas em um desses eventos, desses cultos ali, muitos testemunhos a gente recebe muito depois, bom, né? ao longo do tempo. Outras pessoas que viviam, né, final de semana, o dinheiro não dava para nada, porque tudo que pegava era para beber álcool, né, ir para a noitada. Hoje já está indo para uma igreja, né, participando de reuniões em família, e isso é muito bom. Então, quando você tem uma sociedade ajustada, você vai ter uma cidade ajustada, você vai ter uma empresa ajustada, porque não tem como. Às vezes o colaborador chega estressado, traz o problema para dentro da empresa, e isso impacta também. Então, quando você tem um trabalho voltado não só para a parte empreendedor, mas também se preocupa com a vida social dele, tenta ajudar ali, começa a entender um pouco dos problemas dele e de alguma forma tenta ajudar, isso ele vai se sentir muito acolhido. Sim, né? Então é muito importante ter essa visão também de saber como é que está a saúde do seu colaborador, seja emocional, sentimental. Perfeito. E tentar de alguma forma ajudar. Perfeito. E inclusive sempre lá na igreja lá a gente recebe. Essa irmã ela congrega conosco, mas ela sempre leva 2 colegas de trabalho, 3 colegas de trabalho, sempre estão lá com ela. E a gente glorifica o nome do Senhor porque é uma empresa ali que a gente sabe que ela está fundamentada na palavra de Deus, né? E isso é muito glorioso. Lembrando que ali é sempre um convite, né? A empresa ela não impõe, né? Ali é sempre um convite para que os colaboradores possam participar, né? Não é nada imposto, que as pessoas têm que participar. Olha, vai ter um culto, vai ter uma oração, você quer participar? Quero. E para a glória de Deus, muitos participam, né? Muitos querem participar. Já eles é que pedem, eles né? que pedem. Eles é que pedem, porque eles se sentem muito bem, né? Não é uma imposição, mas é uma vocação deles. E isso tem dado muito certo. E eu sempre digo que quando você traz Deus para o centro da sua vida, pode ter certeza que a probabilidade das coisas dar certo é muito grande, porque Ele é o guia, Ele é o caminho. E sem Ele nós não chegamos em local algum. Verdade. Então é muito importante estar sempre conectado com Deus. Perfeito. Agora a gente falou aqui de algumas coisas que são importantes, que eu acho que o empresário, o varejista que está acompanhando a gente, ele já aprendeu muita coisa aqui. Mas eu queria entender, nesses 20 e poucos anos de história aí, de Atacadão JP, os momentos desafiadores. Como que você lidou com os desafios de alguma fase, ou de algum momento, ou do negócio em si? Queria que você falasse um pouquinho dessa superação aí. O empreendedor ele tem muitos desafios na vida. A gente
às vezes só olha a parte que deu certo, a parte positiva, mas tem os bastidores. E hoje no país, empreender não é fácil. Verdade. Né? Não é fácil empreender. São muitas burocracias, são muitas dificuldades, são muitos altos e baixos. Historicamente, É, né? e ao Não é longo- de hoje, né? A vida- Historicamente, ao longo desses anos, eu acredito que quase todos empreendedores já passaram por alguma dificuldade na vida, né? Como a gente também já passou. Né? E essas dificuldades, quando você supera ela, quando você passa, você sai mais forte. Perfeito. Me lembro que uma época aconteceu uma grande crise econômica no país, muitas empresas fechando, né? Muitas empresas em dificuldade, e o empresário ele começa a ficar com medo ali de ser mais um a entrar pelo ralo. E assim, o empreendedor ele tem que ter essa visão, essa coragem de enfrentar as dificuldades. Porque empreender já é isso. É você ter coragem, é você dar o primeiro passo, é você não desistir. E mesmo as coisas acontecendo na dificuldade, você não pode parar. E eu aprendi muito cedo uma frase que tinha em uma concessionária que eu cheguei a trabalhar, foi até na Chevrolet, que dizia assim, eu não me recordo muito bem, porque já tem mais de 22 anos, dizia assim, olha, aquele... Tipo assim, a palavra é essa, na dificuldade, aquele que não parou vai estar tão distante que aquele que parou nunca mais consegue alcançar ele. Então, na dificuldade, você não pode parar. Mesmo na dificuldade, você tem que continuar lutando, correndo atrás, planejando, e pode ter certeza que quando melhorar, você vai estar longe, e quando você olhar para trás, aquele que ficou parado, ele não te pega mais não, porque você já atravessou. E isso aconteceu na própria pandemia. Foi uma das nossas maiores experiências foi na pandemia. Eu vou anotar, eu quero que você repete a frase aí, que aí dá um corte também. Ó. Repete a frase aí que eu gostei dela. Eu aprendi muito cedo, em uma dessas empresas que eu trabalhei, foi até na Chevrolet, na CCI, que na parede da empresa tinha uma escrita que dizia assim, na dificuldade não pare, porque aquele que parou, quando ele perceber e querer avançar, aquele que continuou caminhando vai estar tão distante que ele nunca mais alcançará. Muito então, bom. No mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo, mesmo na dificuldade, você não pode parar. Você tem que continuar caminhando, tem que continuar avançando. Porque quando a dificuldade passar, você vai estar tão distante que quem parou não lhe acompanha mais. Muito bom. Perfeito. Teve algum erro ou alguma situação que te ensinou assim, alguma falha sua, que você falou assim, poxa, eu errei aqui, eu poderia ter feito diferente. Nessa história aí de empreendedor de tantos anos. Na realidade, para mim, erra quem está no jogo. É quem não arrisca. Isso. Quem está lá dentro quando errar mesmo. Você monta um negócio e aquele negócio às vezes não deu certo, você não errou. Você não errou. Errou erra quem não tem coragem de dar o primeiro passo. Sim. Então, a pessoa que só se dispõe em abrir um negócio e montar um negócio, ele já está acertando. Não quer dizer que o negócio vai dar certo, mas ele já acertou. Sim. Ele já acertou. Porque quem erra é quem não tem coragem. Sim. O empreendedor, quando ele arrisca, ele já está acertando. Né? Ele já está acertando. E todos que acertaram foi porque arriscou. Sim. Então, no mundo do empreendedorismo, não tem erro quando você arrisca. Quando você acredita, quando você dá o primeiro passo, né? Quando você investe. Sim. Esse é o maior acerto. Não consegui acertar dessa vez, tenta de novo. Errei, tenta de novo. Sim. Errei a quarta vez, tenta de novo. Uma hora vai dar certo. E fica muito o aprendizado, né? Você aprende com os erros, né? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, não tenha medo de fazer, mas tenha pressa de consertar caso não dê certo. Não dê certo, Não é verdade? Verdade. Porque é o que você falou, a gente tá no jogo e uma hora a gente vai errar. Com certeza. Né? A gente não pode ser omisso diante das oportunidades. Viu uma oportunidade? A gente fala muito com o varejista que está pensando em abrir. Eu estou falando assim porque a gente conversa muito com as pessoas, com os empresários. Assim, ô Flávio, eu quero abrir uma nova loja. Aí a gente fala, poxa, como que está o seu fluxo de caixa? Como que está o seu endividamento? Tem que ter todo um planejamento. Tem que ter um planejamento. Qual que é o valor que vai ser investido?
Hoje a sua loja fatura quanto? Existe uma preocupação, e aí por isso que eu falei aqui em relação às suas 7 lojas, porque assim, você cresce, chega um momento você fala assim, não dá mais aqui, eu preciso montar uma outra loja. Você monta uma outra loja. Aí fala assim, alcançou o faturamento que estava previsto para aquela loja. Aí você ouve um vizinho lá da JK falar assim, ei JP, monta uma loja lá, tem uma oportunidade ali, tem um monte de gente que acaba indo lá no centro para comprar sua mercadoria. Aí você já começa, por quê? Porque você está ouvindo o cliente, né? Então, eu acho que essas informações elas são importantes para poder dar esse primeiro passo. Agora, diante de qualquer oportunidade e diante de qualquer atitude que você tem, analisa, né? Você fazer uma revisão e consertar. Porque eu acho que aí você está mais seguro, de tomar uma decisão e, enfim, de comprometer ou não. Mas o risco, ele existe sempre, né, JP? Ah, com certeza, com certeza. Todo negócio existe o risco, né? Mas todo negócio, como eu já disse, que deu certo foi porque alguém arriscou. E empreender é isso. Qual é o segredo de empreender? É arriscar. Arriscar. É dar o primeiro passo. Vocês pensam em montar mais lojas, de crescer ainda mais a rede? Como que está o planejamento aí para os próximos anos? Certeza. Isso com muita... tem que ser com muita organização, né? E estratégico. Cada um tem um modelo de investimento, né? E quando você vai montando, trabalhando e vendo as oportunidades, você tem que ir crescendo. E isso tem tudo um conjunto por trás. Tem a questão da parte de geração de emprego, porque quando você abre mais uma porta, você está abrindo mais oportunidade para as pessoas, né? De trazer mais geração de emprego, de fomentar na economia. E isso ajuda muito, né? Tanto aquela região como aquela cidade, aquele estado. Então, é muito importante que o empreendedor ele tenha essa visão de crescer com segurança. Sim. Mas ele não pode se acomodar. Tem muita gente que diz, não, já está bom até aqui. Cada um tem sua forma de trabalhar. Mas sempre é bom você ter uma visão de crescimento, de expansão. Perfeito. Porque se você fazer isso, você também está colaborando com o social, que é a geração de emprego, dando oportunidade para outras pessoas trabalhar. E isso é muito importante. Muito bem. JP, nós estamos chegando ao final. Agora eu vou deixar já um outro convite para você voltar mais vezes, mas da próxima eu quero que você traga também a esposa. Certo. Que eu acho que ela também vai contribuir muito porque ela tem sido ali o seu braço direito, o braço esquerdo durante essa jornada toda, né? Então, eu quero saudar ela também e parabenizar ela, a Heloísa, né? Priscila. A Priscila, aqui eu vou deixar um abraço, Priscila, e o meu reconhecimento aí também pelo trabalho aí e ter feito o Atacadão JP ter chegado até aqui, né? Você me perdoe aí, eu não imaginava, senão eu tinha mandado o convite para os dois aqui, que eu acho que iria contribuir ainda mais. Mas assim, te agradeço muito, eu sei da sua vida, muito corrida, também quero parabenizar pelo trabalho que você tem feito em favor do povo aqui da nossa região toda. Realmente eu acho assim, não entrando muito, mas eu acho que a gente precisa reconhecer as pessoas que estão nos defendendo em Brasília, né? Que estão olhando para o bem da nossa cidade. Eu acho que isso a gente consegue comprovar no seu dia a dia. Então eu fico vendo a sua correria e tal, aqui, vai ali, providencia isso e tal, e está sempre envolvido. Então, parabéns não só pelo negócio, né? Mas pela vida também ali, como político, como pessoa pública, à frente dos interesses do povo de Imperatriz e de toda a região. Muito obrigado. Hoje em Brasília, a gente faz parte de algumas frentes importantes para o nosso país. E uma delas é a frente do empreendedorismo. Existe uma bancada de deputados que está sempre debatendo os interesses do país na questão do desenvolvimento. Então, é a frente parlamentar do empreendedorismo. Existe a frente parlamentar do comércio e serviço, existe a frente parlamentar do livre comércio,
E todas essas frentes a gente está lá como membro, né? Participando, melhorando a legislação, protegendo e defendendo quem gera riqueza no nosso país. Então, nada melhor do que alguém que vive, né? Então, eu estou em Brasília, mas eu vivo na ponta também. Então, a dificuldade que o empreendedor está encontrando aqui, eu também encontro. Então, lá em Brasília, a gente tem trabalhado junto com essa bancada, com essa frente, para melhorar o ambiente de negócio do nosso país. Né? Mesmo com um ambiente de negócio difícil, o Brasil tem, mas temos uma frente que tem lutado para melhorar esse ambiente, para travar algumas pautas que vai prejudicar a vida do empreendedor, do gerador de emprego, do gerador de oportunidade no nosso país. Então, é muito importante essa minha estadia em Brasília. E a minha responsabilidade é muito maior, eu considero, porque são duas coisas que eu tenho que atuar bem. Uma é lá em Brasília, defendendo, né, a frente do empreendedorismo, como outras frentes também, e aqui lutar para trazer uma igualdade social para toda a população maranhense. Porque hoje nós vivemos numa desigualdade social. O Maranhão é um estado que precisa melhorar o índice dele. Sim. Então, além de eu estar lá defendendo, a gente está aqui também cuidando, trazendo melhorias, lutando, porque quando eu estou em Brasília, existem as pautas econômicas que a gente está trabalhando, mas quando eu venho para o Maranhão, vem as pautas sociais, né, que é a melhoria na saúde, a melhoria na agricultura, na infraestrutura, e isso faz com que você se dedique mais. Sim. Você precisa se esforçar mais, trabalhar mais, acordar mais, e faço isso com muita alegria, porque eu já venho fazendo há anos, mesmo sem estar na vida pública, eu já fazia como cidadão. Sim. Né? Acordando cedo, trabalhando, se dedicando. Gerando emprego. Então eu não tenho dificuldade de trabalhar. Sim. JP, tu trabalha muito, mas não é de hoje. Né? Todo esse trabalho que eu faço hoje, eu já venho fazendo ele desde a minha adolescência. Trabalhar nunca foi o problema. Nunca foi o problema. Nunca foi. É isso. Muito bom, muito bom. E o JP trouxe aqui uma informação importante, que ele está em Brasília defendendo o empreendedor, né, o varejista e tal, e é importante a gente ter pessoas lá em Brasília defendendo os interesses também do empresário, né? Porque se o empresário vai bem, a gente vai falar daquela geração de emprego. E aí é um círculo que é constante e de geração de emprego. JP, obrigado novamente, foi uma honra, foi realmente um prazer te receber aqui. E eu quero encerrar aqui, deixando também um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando, para poder curtir, comentar, compartilhar aqui esse episódio. E eu vou finalizar aqui deixando o JP também se despedindo, deixando aí uma palavra aí para os varejistas, para os empresários daqui de Imperatriz e de todo o país. Quero só parabenizar você, que é varejista, é empreendedor, lhe desejar sorte, parabéns, porque empreender não é fácil no país, mas eu quero dizer que você está no caminho certo e a minha palavra é essa: não desista, continue empreendendo, porque eu tenho certeza que através do empreendedorismo você vai chegar muito longe. E eu, como deputado federal, estamos lá em Brasília, juntos com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, defendendo quem gera emprego e quem gera renda nesse país. Beleza, ótimo. Pessoal dos bastidores, obrigado também pelo apoio, obrigado a todo mundo. Pessoal, até a próxima.